Graça e paz, irmãos. Amém? Nós estamos num período que, conforme foi programado pelo Conselho da Igreja, um período de descortinar, esclarecer a respeito do que é o presbiterato e o que é o diaconato na Igreja Presbiteriana, assim como na Igreja de Deus. O que é que essas funções, de fato, elas se referem? Qual é o exercício? O que se requer desses líderes da igreja cristã? E pensando na igreja cristã evangélica, como a igreja presbiteriana, o que é que se requer deles? Obviamente que, por mais que a igreja presbiteriana do Brasil possa colocar alguma referência, ou algum tipo de requerimento, a palavra de Deus é o único crivo real, é o único método real de a gente entender esse assunto. Assim como qualquer assunto da vida, a gente deveria sempre voltar à palavra. E quando a gente está pensando em ler a palavra e conversar sobre ela, pregar, expor, sempre tem aquele medo, um negócio tremendo que pega a coluna da gente assim por trás e a gente fica sentindo aquele calafrio, porque a palavra ela é muito preciosa, ela é muito especial, ela é Deus falando com os homens, e qualquer pessoa que ouse falar da palavra de Deus está realmente incorrendo numa coisa muito séria, até perigosa. Então eu venho com temor e tremor, não apenas aqui ao púlpito, mas toda vez que a gente está discorrendo, até em conversas informais com A, B e C, quando a gente está tratando do que a palavra fala, a gente está falando sempre de uma autoridade maior do que o pregador, uma autoridade maior do que qualquer pessoa para avaliar. A gente está falando de um Deus que ainda hoje se comunica de verdade com o seu povo. E aqui é o lugar, a palavra de Deus. Além de ter todo esse temor, hoje pela manhã eu estou aqui para substituir o pastor Lutero, que vem expondo Atos com tanta autoridade e de uma maneira tão clara, abençoadora. E então meu temor aumenta, porque a igreja nesse tempo, nessa caminhada pela manhã, tem caminhado de uma maneira muito abençoadora de fato. Então a gente fica com um temor ainda maior. Algumas vezes, quando eu tive que substituir pastor Lutero no decorrer dessa minha jornada, algumas pessoas depois chegaram para mim e falaram assim: por que não foi o pastor Lutero? Quase tipo assim devia ter sido ele, não você. E de fato, eu amo o que Deus tem feito aqui na igreja através dos pastores, de um modo geral. E pastor Lutero é muito especial. O Senhor tem dado, Deus tem dado a ele esse dom, essa capacidade muito especial de expor a palavra. E estou fazendo isso porque hoje pela manhã, porque ele não está aqui entre nós hoje, e também porque por decisão do Conselho, esse mês de junho é o tempo da gente esclarecer esse assunto sobre presbiterato e diaconato, a fim da eleição que vai haver no mês de setembro. E como o processo vai acontecer, vai ser sempre esclarecida através do boletim, para que a igreja toda tome conhecimento e ela possa então fazer esse exercício bem feito. Outra coisa que me leva a ter temor nessa manhã para expor a palavra, é que a gente vai falar sobre liderança espiritual. É como se a gente, todo líder já está numa vitrine, num certo sentido, e já é muito visado. Imagine quando a gente abre a palavra de Deus e vai colocar a liderança em xeque, em análise. É óbvio que quando a gente está estudando esse texto, a gente se analisa muito profundamente. E é impressionante. A gente já conhece praticamente de cor o texto, esses textos que falam sobre liderança na igreja,
e não tem uma única vez que a gente lendo esses textos, a gente não perceba claramente que os critérios que Deus elencou, eles são elevados demais para qualquer um. Então toda vez é um exercício de você se examinar e dizer: Deus, eu sou faltoso, eu sou alguém que precisa de correção, que precisa melhorar, que precisa aprender esse conteúdo. Portanto, irmãos, por mais que sirva para nós para analisar liderança, para a gente pensar sobre a liderança da nossa igreja, Igreja Presbiteriana das Graças, sobretudo, a aplicação que eu queria fazer nessa manhã diz respeito a todos nós, porque todos nós somos medidos e avaliados pela palavra, e obviamente porque Deus usa de misericórdia, Ele sempre caminha conosco. Mas se a gente for muito sincero, eu estou falando no nível mais comum da igreja, se a gente for muito sincero, qualquer um que se analise, olhando a palavra, vai dizer: não tem jeito, eu sou perdido, eu sou pecador, eu sou uma pessoa que precisa de correção, precisa de mudança de vida, que precisa crescer espiritualmente, amadurecer. Esse é o ponto. Além disso, eu ainda queria colocar uma outra questão. O que a gente lê na palavra, eu desafio a igreja a realmente estudar na palavra de Deus o que é um líder espiritual, o que é essa liderança que compõe o grupo que decide os caminhos da igreja, a estudar isso de uma maneira muito profunda. É um assunto por demais sério. Eu ouso dizer que é, num certo sentido, mais importante esse tipo de eleição que acontece nos arraiais evangélicos, esse tipo de escolha, de discernimento que a comunidade faz, num certo sentido é mais importante até do que a eleição de presidente da República. E eu vou explicar por quê. É porque pessoas que têm liderança espiritual, que estão respondendo a uma vocação divina, essas pessoas têm responsabilidades sobre a nação e sobre o povo de um modo geral, que vai além do discernimento de um mero presidente da República. Gente que de fato foi chamada por Deus para liderar o povo de Deus, pesa sobre os seus ombros uma responsabilidade sobre a terra toda, pesa sobre os seus ombros uma vocação que diz respeito a olhar o mundo todo, olhar os desafios que estão se anunciando hoje, olhar o que é contra o Evangelho hoje e se posicionar, e pôr o joelho em terra e orar de verdade, e dobrar o coração para posicionar seu coração diretamente à palavra, vivendo pela palavra, sendo guiado pela palavra. E um presidente da República certamente vai ser requerido, falando no sentido da nação brasileira, vai ser requerido outros tipos de discernimentos e de requerimentos para que ele seja presidente. Então, é por demais importante essa matéria. Peço que a igreja tenha respeito profundo a respeito desse assunto, tenha uma ponderação bem profunda, que eu e você coloquemos a mão na boca antes de falar sobre qualquer líder espiritual, que a gente tenha temor profundo sobre a vocação que Deus elege, determina para algumas pessoas no meio da igreja, a fim da nossa paz, para o benefício de todos. Então essa matéria é para ser tratada com temor, tremor, profundo zelo espiritual e sobretudo com maturidade. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3. A carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3.
Queria pedir aos presbíteros, tanto os que estão em atividade como os que estão em disponibilidade, aos pastores presentes, que quando a gente estiver lendo esse texto, você que conhece tão bem já esse texto, se posicione espiritualmente agora. Dê uma avaliada, um check-up sincero. Eu queria pedir às esposas e aos filhos de pastores e presbíteros aqui presentes, que quando a gente lê esse texto, você também se posicione. Não estou falando para você se posicionar exteriormente, não é isso. Estou pedindo para que você se posicione no seu coração. Você olhe com seriedade a palavra. A palavra precisa ser o nosso guia. Por demais importante essa matéria. 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, aqui poderia ser ao presbiterato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É necessário que não seja neófito, ou seja, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, ou seja, tudo o que foi dito a respeito do presbiterato, é preciso ser levado em consideração também quanto aos diáconos. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, sem leve trás, sem fuxico, sem fofoca, sem inveja, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, ou seja, precisa passar por um treinamento antes, precisa ter prova. E se mostrarem irrepreensíveis depois do teste, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, dessa vida com Deus. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Amém. Vamos orar. Senhor, nós, como Tu sabes muito bem, nós estamos aqui com temor e tremor, mas também com muita ousadia, porque a Tua palavra fala que quem nos ensina, quem nos leva a toda a verdade é o Espírito.
Por isso nós nos sujeitamos ao Teu Espírito, Senhor. E pedimos que o Senhor, que é dono da igreja, fale ao coração da igreja. A mente, o discernimento venha daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Para a glória do Teu nome, só para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Então eu queria falar sobre 2 aspectos, e cada aspecto desses tem um destrinchar. O primeiro aspecto é como é o processo que a Bíblia declara para alguém se tornar líder. Eu não estou falando do processo das igrejas locais. No sistema presbiteriano, a igreja local é determinado o processo de eleição de oficiais, é determinado pelo conselho da igreja. Mas, a despeito de qualquer processo que o conselho venha e determine, existe um processo para além do processo que os homens podem fazer. É esse processo espiritual, é desse processo que eu quero falar agora. É um processo que absolutamente em qualquer igreja, em qualquer denominação, precisa acontecer para que de fato seja um líder que Deus escolheu, que Deus arrebanhou para colocar sobre o seu povo. Primeira coisa nesse processo precisa ser claramente chamado pelo Espírito Santo. O texto que a gente leu aqui diz que se alguém deseja, ou seja, precisa que o Espírito antes comece a mover o seu coração. Em Atos, evidentemente é mostrado que os líderes, eles se destacavam por causa de um mover do Espírito dentro das suas vidas. Se alguém vai ser liderança na igreja, precisa ser chamado de verdade. Não pode ser simplesmente uma questão de cargo. Não pode ser simplesmente porque alguém está querendo projeção no meio da igreja, ou mesmo ter algum tipo de poder. E em qualquer grupo social, alguém que exerce liderança, ele pode querer exercer essa liderança por causa do poder. Em qualquer nível de grupo social, quanto mais na igreja. O risco é que se alguém se projeta em direção ao ministério, sem ter sido chamado pelo Espírito, certamente vai ser uma coisa falsificada. Diante do povo vai ser uma pessoa, mas na sua vida em casa, na sua vida no trabalho, vai ser outra pessoa. E alguém que veste máscaras para ser líder no povo de Deus, esse alguém está desqualificado. Esse alguém não serve. Precisa ser então um mover do Espírito. Segundo, precisa ter reconhecimento de outros líderes. Paulo, quando recomenda a Timóteo, nessa primeira carta, no capítulo 4, ele diz que o próprio Timóteo foi colocado como líder da igreja sob imposição de mãos. Outros líderes observaram a vida de Timóteo, esse testemunho de Timóteo, e colocaram então as mãos sobre Timóteo, e ele então foi ordenado, consagrado pastor, presbítero sobre a igreja. Aquele momento quando alguém é eleito no meio da comunidade para ser presbítero, aquele momento que aquela pessoa ainda não era um oficial da igreja, e então chega o momento de consagrá-lo, de ordená-lo ao ministério, aquele momento em que o conselho, os pastores impõem as mãos sobre essa pessoa, não é aquele momento o momento santo, não é aquele momento que traz a unção, como se fluísse das nossas mãos alguma coisa em direção àquela pessoa, mas antes, pelo contrário, a liderança da igreja, ao observar que A, B ou C caminha de fato com Deus, que tem essa vocação nascente, cada vez mais floresce na sua vida, então esse alguém já tem um reconhecimento por parte da própria igreja, por parte da liderança da igreja, de que é de fato um presbítero ou um diácono. É necessário. Então uma vocação ministerial não se dá apenas porque
eu queria ser, eu gostaria de ser. Eu costumo dizer para pessoas que estão querendo ir para o seminário, que dizem, olha, eu sou vocacionado, eu costumo dizer para eles que eles vão fazer vestibular no seminário para poder passar, mas eles vão ser ouvidos pelo conselho para poder ir para o seminário, eles vão ser enviados para o presbitério, para que o presbitério ouça eles e acompanhe eles, e durante aqueles 4 anos, depende do período que ele vai ficar no seminário, ele vai ser provado. Ou seja, o acompanhamento da liderança vai dar o testemunho de que aquela pessoa de fato é pastor. Não é simplesmente o desejo que ele tem. Olha, eu quero ser pastor. Não é só tirar boas notas. Não é simplesmente ser alguém que sabe falar bem, ou que tem muito conhecimento da teologia. Essas coisas são importantes, mas elas estão em segundo lugar. O testemunho, a experiência, a experimentação do indivíduo é para que a liderança da igreja chegue ao discernimento. Olha, de fato, esse alguém é um vocacionado, é alguém que foi chamado por Deus. E é necessário, portanto, que presbíteros e diáconos sejam de fato pessoas vocacionadas, não apenas pessoas que têm boas intenções, não apenas pessoas que têm recursos, mas pessoas que Deus as chamou, e isso gera um testemunho por parte da liderança. Em terceiro lugar, é necessário que tenha as qualificações que o texto mostra, o texto que lemos mostra tão claramente. Nessa perspectiva, já que a gente está falando do processo para ser líderes, quais são então essas qualificações? Eu coloquei aqui 2 perspectivas para a gente analisar essas qualificações. Essas 2 perspectivas para tentar discernir num quadro mais geral, uma vez que durante esse mês ainda vamos falar sobre esse assunto, então eu vou colocar num quadro mais geral. Primeiro, esses homens, tanto presbíteros como diáconos, eles precisam ser edificadores de bons relacionamentos no meio do povo de Deus. O texto fala tanto sobre hospitalidade, sobre bom testemunho, fala tanto sobre ter uma só palavra, sobre ser uma pessoa moderada, sobre ser uma pessoa temperante, cordata, uma pessoa que não é nova na fé, que não se mete em encrenca, em confusão, que não vive o tempo todo a contender, disse-me disse, fofoquinha aqui, fofoquinha acolá. Essas coisas são totalmente contrárias a alguém que está edificando relacionamentos. E nesse sentido, o texto não está falando que são pessoas que estão edificando apenas relacionamentos para si, mas que estão construindo relacionamentos no meio do povo de Deus. Eu vou ressaltar um item desses que é colocado aqui no texto. Ele fala que é necessário que sejam hospitaleiros. Eu fico pensando que naquela época, alguém que era hospitaleiro dizia respeito a abrir a casa e deixar que pessoas que estão passando pela cidade, estão vindo de um ponto, estão indo para outro ponto e passaram naquela cidade, chegando lá na casa daquele presbítero, ele é recebido, é acolhido, é tratado, é amado, é o estranho. É necessário então que sejam construtores de bons relacionamentos, para além dos relacionamentos consigo. São relacionamentos no meio da igreja, são pontes, são pessoas que facilitam os convívios, ajudam as encrencas, as dissimulações, as coisas que normalmente querem perturbar a igreja. Esses homens, presbíteros e diáconos, eles ajudam a simplesmente acabar com isso, porque nós somos, como grupo social, nós somos pessoas que somos tendentes a isso. Nós fazemos juízo de valor sobre os outros, nós emitimos comentário e depois nós percebemos que fizemos besteira, nós vamos aqui, vamos acolá e nos metemos às vezes em encrenca. É necessário que aqueles que se tornam líderes do povo de Deus sejam justamente aqueles que acabam com as dissoluções, com as encrencas, destroem elas, em vez de simplesmente
alimentarem, fazerem as coisas piorarem, ou mesmo serem os provocadores de tais coisas. Então essa é a primeira perspectiva que eu quero lançar sobre essas qualificações que claramente o texto mostra para a gente. Quando estou falando claramente, eu quero dizer que é bem possível que você, lendo em casa, você tenha com clareza discernimento acerca do que o texto está dizendo. E aí vem a letra B, a segunda perspectiva sobre essas qualificações. Precisa ser um edificador de uma profunda vida espiritual. Quando estou colocando isso, eu não estou colocando que é uma pessoa perfeita, porque se fosse para ser assim, pelo amor de Deus, que todos nós que somos líderes aqui da igreja, a começar de mim, todos nós sejamos postos para fora. Não temos perfeição, não temos, mas o texto fala sobre ser irrepreensível. A ideia de ser irrepreensível é alguém que simplesmente está pronto para aprender, aprende com os erros, inclusive os que os outros estão cometendo, a fim de ele mesmo não se encaminhar pelos próprios erros. O texto dá a ideia de ser piedoso, tanto que Paulo fala para Timóteo assim: olha, grande é o mistério da piedade. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo assim: olha, esse pessoal que vai ser líder aí, Timóteo, nessa igreja, esse pessoal precisa ser cultivador de uma espiritualidade profunda, precisa ser gente que de fato busca Deus, que está em constante verificação e sondagem a respeito de si mesmo, se analisando à luz da palavra. Por isso não vão ser essas pessoas neófitas, ou seja, não são pessoas que simplesmente começaram na fé, mas que além de terem começado na fé, elas começaram a se aprofundar, a se enraizar no relacionamento com Deus. E isso está transformando essas pessoas, como diz o texto que Paulo escreveu, de glória em glória. Elas vão sendo mudadas, aperfeiçoadas dia após dia. Essa precisa ser uma evidência muito clara de alguém que é líder na igreja, de alguém que é presbítero, de alguém que é pastor, de alguém que é diácono na igreja, alguém que edifica um relacionamento profundo com Deus. Num termo mais natural seria gente que busca a Deus de verdade, com qualidade, com experiência de verdade, e não apenas nos momentos de culto, ou nos momentos de congraçamento no meio da igreja, ou nas atividades ministeriais. Eu digo para vocês, irmãos, falando de mim, como é difícil, por exemplo, ter a Bíblia para meditar, para edificação pessoal. Nós que somos pastores, nós temos uma tendência desgraçada, de lermos a palavra para pregar para os outros. Isso não é ser um edificador de uma profunda relação com Deus. Eu preciso ter, e o Senhor tenha misericórdia de mim se eu estiver falando besteira aqui, porque Deus é testemunha, eu preciso ter a leitura, a meditação, a vida de oração, para a minha relação com Deus, assim como qualquer outro pastor, assim como qualquer presbítero, assim como qualquer diácono. A vida dele com Deus precisa ser cada vez mais enraizada, crescente, profunda. Sendo assim, não vai deixar que vícios dominem, vai ter discernimento espiritual a respeito das questões que normalmente acontecem no meio do povo de Deus, vai ter uma boa palavra para dar, para fornecer, uma palavra bem equilibrada, bem preparada, para abençoar o povo de Deus. Ontem a gente estava conversando com um grupo e eu estava dizendo assim: qual de nós aqui, no meio do grupo, qual de nós aqui tem uma constância? É sempre constante em todas as coisas na vida. E a resposta do grupo foi: nenhum de nós. Estou falando isso porque, obviamente, que mesmo presbíteros, diáconos, pastores,
Eles têm altos e baixos. Tem momentos mais fracos, tem momentos em que não estão exercitando isso tão profundamente. Mas aqui não é uma questão da gente avaliar momentos. Por isso que precisa de um trato para a vida. Aqui é a questão de alguém que aspira, alguém que deseja ser, mesmo já sendo, como é o meu caso, alguém que quer ser pastor, alguém que quer ser líder da igreja. Precisa se avaliar e pensar assim: eu busco a Deus de verdade, eu maturo a minha fé, eu tenho crescido na minha relação com Deus, eu busco a Deus em primeiro lugar. Isso é, irmão, sintomático. Quando eu falo isso é para que a igreja tenha claro discernimento, que não é a gente votar, quando for o caso da eleição, seja para presbítero, para diácono, para pastor, não é para a gente votar sobre a perspectiva de preferência. Acho que preferência é um critério que vai ficar em último lugar. Sobretudo, esses são os critérios para avaliação. Essa pessoa que é candidata é uma pessoa que constrói, edifica bons relacionamentos, que ajuda a destruir todo tipo de bronca que está surgindo no meio da igreja. Segundo lugar, essa pessoa é uma pessoa que edifica a vida espiritual, busca a Deus de verdade. Depois de passar por esses duas perspectivas amplas, aí sim, depois pode ser por uma questão de preferência pessoal. Se, por exemplo, a gente vai ter uma eleição para 5 candidatos ou para 5 vagas, e acontecer de ter 7, 10 candidatos, se ao avaliar você chegar à seguinte percepção: os 10 são pessoas que edificam relacionamentos, os 10 são pessoas que de fato aprofundam a vida com Deus, aí agora você vai fazer uma questão de escolha. Com temor e tremor, debaixo de oração, você vai dizer: acho que fulano, acho que cicrano, porque os 10 estão dentro da sua perspectiva, dentro dos critérios. Mas se houver, irmão, mesmo um amigo chegado, alguém que está se tornando candidato, mas ao olhar para as escrituras, ele está faltoso em alguma dessas questões, mesmo sendo amigo chegado, não vote. É muito sério o seu voto. Não vote. Deus vai requerer de você isso. A responsabilidade é sua. Então, não vote. Por último, a segunda perspectiva geral que a gente estava tratando dizia a respeito ao relacionamento profundo com Deus. Mas o segundo ponto, não perspectiva, mas o segundo ponto desse sermão, diz respeito aos deveres, para que a igreja entenda claramente, quando se trata de liderança na igreja, o que é que precisa fazer, o que é que está sobre os ombros dessas pessoas. Primeiro, em 1 Timóteo 5,17, a referência é que precisa estar sobre essas pessoas o governo, decisões, estruturas, perspectivas da igreja, como as coisas vão acontecer, está faltando alguma coisa, precisa ser deslocada alguma coisa precisa ser apacentada. É o governo. O governo diz respeito a questões muito administrativas. Isso compete ao conselho. Isso compete à junta diaconal. E isso é uma coisa para a igreja ter muita clareza. O nosso sistema é presbiteriano. Nós vivemos no regime do presbiterianismo. E significa o seguinte, irmão, para você não ter nenhuma confusão. Alguma coisa está faltando, está fora do lugar, no sentido da administração geral da igreja. E, por exemplo, espaços, ou qualquer outra coisa.
Por mais que venha algum presbítero para falar, ou busque algum pastor e diga: pastor, essa é minha sugestão, ou por que não faz isso, ou por que não faz aquilo? O lugar onde se decide essa questão é no conselho. Nem os presbíteros, individualmente, nem o pastor ou os pastores têm a competência em si de definir esses rumos. No nosso sistema isso é definido no conselho. É dever dessa liderança tomar essas decisões. Também é dever de presbíteros, de diáconos, o pastoreio do rebanho. Falo isso no sentido de visita, e é estranho, eu vou abrir o jogo mesmo, é muito estranho nos dias de hoje, que, por exemplo, alguém da igreja que está enfermo, que está passando alguma necessidade, é visitado por um diácono, é visitado por um presbítero, é visitado às vezes até por um pastor, mas a pessoa chega e diz assim: a igreja não me visitou, ou o pastor não me visitou. Como assim? É como se a gente estivesse colocando escalas, e isso não é bíblico. É como se a gente dissesse: se for a visita de um presbítero, vale meio ponto. Se for a visita do pastor, vale 1 ponto. Não é assim. Pastoreio na igreja diz respeito a esses líderes que a gente vota, aos presbíteros e aos diáconos, ao cuidado com o rebanho, ao cuidado com a fé do rebanho. Alguém está se desviando, alguém está começando a ter uma conduta que é repreensível, alguém está começando a ter problemas e crises profundas financeiras, alguém está começando a ter um problema grave no casamento. Isso diz respeito a presbíteros, pastores, presbíteros e diáconos, a liderança da igreja. Eles precisam, todos nós precisamos ser responsabilizados por isso. E quando a igreja faz essa cobrança, ela está sendo certa, correta, porque cai sobre todos nós. Também é dever dessa liderança a preservação da verdadeira doutrina. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: olha, é preciso que o presbítero, preciso que o líder da igreja, ele saiba responder às questões da fé, as questões da doutrina. No versículo que a gente lê aqui em Timóteo, diz: é necessário que ele seja apto para ensinar. A questão não é que ele tem que ensinar, mas é que ele tem conteúdo para ensinar, tem vida para ensinar, ele sabe como é. Portanto, um presbítero ou um diácono, ou mesmo um pastor, que não sabe abrir a Bíblia e dizer: olha, o que a Bíblia fala a respeito desse assunto é isso, o que a Bíblia fala a respeito daquele outro assunto é isso, e as dúvidas são dirimidas pelo rebanho de Deus, esse está inapto. É necessário que seja apto. Então, é dever do presbítero, do diácono e claro que do pastor, a preservação da verdadeira doutrina. E há descaminhos que vão acontecendo no meio do povo de Deus. Os descaminhos diz respeito a justamente essas coisas que começam sutilmente a entrar na igreja. E é responsabilidade de nós, líderes da igreja, corrigir, apacentar, coordenar, para que continuemos caminhando no caminho do Senhor. E por último, irmãos, precisa ter o cuidado claro com o ministério. Atos capítulo 11, versículos 29 e 30, diz que os presbíteros foram chamados para poder levarem uma oferta, receberem uma oferta que tinha vindo, para que eles pudessem dar destino para a comunidade. Alguém pode dizer: mas isso aí é governo, pastor. Não, isso aí é ministério. Dinheiro dentro da igreja não é uma questão de governo, dinheiro dentro da igreja é uma questão de ministério. Saber o que é necessário, saber o que Deus requer daquele dinheiro, daqueles recursos. E muito mais do que questão de dinheiro, é justamente a vida da igreja. Igreja de Deus é uma comunidade que está
existindo aqui na terra para alcançar o mundo, para alcançar os perdidos. Não pode ser uma comunidade que é ensimesmada, que olha apenas para si mesmo. E os ministérios da igreja, mesmo os ministérios que apacentam o próprio rebanho, eles precisam ter olhos para ver o mundo, para buscar o perdido. Isso é ministério. Essencialmente é todo o serviço que a igreja executa, absolutamente toda tarefa que é entregue à igreja. É dever de pastores, presbíteros e diáconos cuidar dos ministérios. Você olha, então, percebe que o negócio é grande, que o negócio é grave, que é profundo. Depois de ler esses textos, pensar nesses conteúdos, eu pergunto, qual de nós pode dizer assim, eu estou apto? Eu sei que isso não acontece, graças a Deus que não acontece, mas qual de nós poderia dizer, como testemunho diante da igreja, assim, ó, vote em mim, porque eu preencho isso. Por misericórdia de Deus, por graça de Deus, o Senhor vai trabalhar todos esses conteúdos, vai continuar trabalhando todos esses conteúdos na vida da liderança do seu povo. Mas é responsabilidade do povo, de todos nós, atentarmos para isso, como sendo a maneira que Deus elencou, para que líderes sejam líderes no meio do povo de Deus. Então não basta apenas ter boa habilidade, não basta apenas ter grandes recursos, precisa sobretudo preencher o que Deus determina na sua palavra a respeito dessa vocação. Vamos orar. Nós precisamos orar. Vamos fazer essa oração agora. Mas eu queria despertar a igreja nesse sentido. Queria dizer para você o quanto é importante a sua oração que é feita diante do Pai a meu favor. A favor de Léo, a favor de Lutero, a favor de Sérgio, a favor de Nélio, a favor de Mano, a favor de Iraque. Quando você está lá, seja em grupo ou seja sozinho, colocando diante de Deus a nossa vida, você está nos enchendo com a graça de Deus, no seu lugar lá, quietinho. E eu vejo nas reuniões de oração aqui, esse constante cuidado da igreja, e louvo a Deus por isso. Talvez não tenha presente melhor que eu possa receber do que um irmão que chega para mim e fala, pastor, eu oro pelo Senhor. Deus sabe que no meu coração eu digo, eu estou sendo abençoado. A não ser que o irmão esteja fazendo oração imprecatória, que não é o caso. Mas eu queria desafiar a igreja a orar pelos presbíteros, pelos diáconos também. Em igual proporção, todos nós precisamos da oração de todos os membros da igreja. Nós precisamos do Senhor. E se o Senhor não mexer conosco, a começar em mim, a gente não tem condição, irmãos, de ser liderança espiritual de ninguém, nem de nós mesmos. Eu queria perguntar para você, eu posso contar, não eu em meu nome, mas em nome da liderança da igreja, em nome desse processo, nós, como líderes, podemos contar com sua oração? Amém, irmãos? Foi um amém mais ou menos. Podemos contar? Amém? Amém. Precisamos de você. Em contrapartida, o que se requer da gente é que a gente ore por todo o rebanho. Todo o rebanho. A gente vai responder por isso diante do Pai. Eu vou responder por isso diante do Pai. Por isso, vamos orar.
Senhor, é alarmante, é forte, é muito grande o que a tua palavra fala a respeito desses homens. A gente fica, Senhor, assombrado. A primeira reação minha, Senhor, tu sabes, é medo, é querer desistir, é querer fugir. Mas, Senhor, a gente não só conta, mas tem certeza pela fé que a tua graça está operando, que o teu poder, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está operando e transformando a todos nós. Nós então viemos aqui até a tua presença, Senhor, para pedir ao Senhor: Senhor, nos conduza, mude a nossa vida em tudo que precisa ser mudado, Pai. Ainda que para isso haja dor, Senhor, transforma-nos à imagem do teu Filho, Pai. Também colocamos, Senhor, a igreja diante do teu altar, para que todo o rebanho, todo o teu povo, que é chamado pelo teu nome, Senhor, também caminhe na dependência do Senhor, desafiados pelo Senhor a orar por todos os seus líderes, Pai. Assim nós colocamos todo esse assunto diante do teu altar, para pedir que lá do teu altar venha a resposta em nossa direção, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.